buenas tardes, amados amigos e irmãos, Muito boa tarde, amados amigos e irmãos, del séptimo sello, valentes do sétimo valientes selo, del Hijo de David. valentes do Filho de Es Davi. para mim um privilégio grande estar É com para mim um ustedes privilégio nesta grande estar ocasião, com vocês nesta para ocasião, compartir unos momentos de para companheirismo compartilhar alrededor os de la palabra momentos de de Deus companheirismo e seu ao programa redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, a este tempo final, para assim ver através para assim ver através da Palavra de Deus nossa posição nossa como posição valientes, como valentes de Deus, valientes del Hijo de David. valentes do Filho de Davi, neste tempo final. Leemos em Deuteronômio 30. Leiamos em Deuteronômio 31. E versos 14 em adelante. E no versículo 14 em diante, do versículo 14 ao 23 Jeová dijo a diz: Moisés, "He aqui E se disse ha o Senhor a acercado el Moisés: dia Eis de tu muerte, que os dias de tua morte são chegados. e esperad en el tabernáculo de Chama reunión, Josué e para ponde-vos que na yo tenda da congregação, para que eu lhe dê el cargo." para que eu lhe Foram, dê pois, Moisés e Josué, o cargo. e esperaram Assim foi en el Moisés e tabernáculo de Josué, reunión, e se puseram na se tenda da apareció Jehová en congregação. el tabernáculo Então o en la Senhor columna apareceu de na nube, tenda, na e coluna la de columna nuvem, de nube se puso sobre e a coluna de la nuvem puerta del tabernáculo. estava sobre a E porta Jeová da dijo a tenda. Moisés, "He aqui tu E vas disse o a Senhor a dormir Moisés: com tus padres, Eis que dormirás este com pueblo teus se pais, levantará e este e povo fornicará tras se los levantará dioses e se prostituirá, ajenos de la tierra indo donde após os van para deuses estar en medio dos de estranhos ella, da terra, e me para o meio dejará, dos quais vai, e me deixará e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, porquanto o meu Deus não está no meio de mim. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haver tornado a outros deuses. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque os introduzirei na terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerão, e se fartarão, e engordarão. Então se tornarão a outros deuses, e os servirão, e me irritarão, e anularão o meu concerto. E será que quando os alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra eles por testemunha na sua face, pois não será esquecido da boca de seus descendentes, porquanto conheço a sua imaginação, o que eles fazem hoje, antes que os meta na terra que tenho jurado. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia, e o ensinou aos filhos de Israel, e ordenou a Josué, filho de Nun, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu introduzirás aos filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu estarei contigo. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se sentar, por favor. Moisés lhe disse a Josué:
Moisés disse a Josué, e Deus também disse a Josué, depois da morte de Moisés: esforça-te e sê valente, pois para passar a terra prometida se requer que a pessoa seja valente. Não pode olhar as circunstâncias negativas que possam lhe rodear para se desanimar, mas olhar a promessa que Deus fez e ver que o tempo para o cumprimento dessa promessa chegou e caminhar em frente até obter o cumprimento dessa promessa. E agora, requeria-se que Josué fosse valente. E com ele também estariam as pessoas valentes, como Caleb. Caleb, que foi valente também, crente firme no que Deus havia prometido. E as demais pessoas que estariam sob a direção de Josué e Caleb tinham que ser valentes para entrar à terra prometida. Vejam, não crer em milagres é não crer na obra que Deus fez com o povo hebreu. Não crer na obra que Deus fez com o povo hebreu é não crer em milagres. E agora, uma pessoa que pode ver a obra que Deus fez com o povo hebreu há tantos anos atrás até este tempo, obrigatoriamente tem que crer em milagres, pois é um milagre que o povo hebreu esteja em sua terra atualmente, como também foi um milagre que o povo hebreu entrasse à terra prometida, que Deus lhe jurara. E agora, requeria-se ser valente. Os valentes são os que herdam as promessas divinas, porque são valentes e usam a fé. A depositam sobre as promessas divinas. E são os que conquistam essas promessas. As conquistam, convertem-se em realidade na vida delas. Ou deles. São pessoas que lutam e sabem que Deus está com elas, porque Deus prometeu estar com elas e prometeu dar-lhes essa bênção, cumprir essa promessa. E vejam vocês, através da história bíblica, Deus cumpriu suas promessas ao povo hebreu de era em era. E cumpriu suas promessas de era em era à sua igreja gentia. E não cumprirá as que faltam? Já cumpriu tantas através da história da raça humana, que as que faltam são pouquinhas, e também as cumprirá. E agora, o que se requer é que a pessoa creia nas promessas divinas, seja um crente firme em Deus e sua palavra, e seja valente. Porque com valientes é que Deus obra. Porque é com valentes que Deus opera, mesmo que sejam poucos, mas que sejam valentes. Numa ocasião, encontramos que um homem valente foi ungido por Deus. Foi um dos juízes de Israel. E ele teria uma batalha contra os inimigos do povo hebreu. E levava milhares de pessoas, e Deus lhe disse: é muito povo, ou seja, é muito o exército que levas. Eu os provarei nas águas, e aí te mostrarei quem irá e quem não irá. Porém, antes diga ao povo que aqueles que tremem, ou seja, os medrosos, os que se estremecem quando se fala de guerra, e os que se casaram, os recém-casados, pela manhã regressem à sua casa. Não podem ir à guerra.
é como aqueles de pé chato, não podem ir à guerra. Esse fica na metade do caminho. E os que têm problemas no coração, tampouco querem na guerra. Esses tampouco chegam a lugar algum. São um atrapalho, porque depois é preciso estar carregando eles. Então, se precisam de duas pessoas que sejam dois bons soldados que estão aí na guerra, precisam de duas pessoas para carregarem esse que não serviu para nada, que fique em casa de uma vez e que lá a mulher cuide dele. Agora, o que se requer são valentes. Quando foi dito assim, quem foi o que disse assim? Quantos se lembram? Quem era o homem que Deus enviou? Gideão. Lembram-se do sinal do novelo? Ou seja, não é um novelo de moeda, mas um novelo de pele de ovelhas, de ovelha, o qual era posto. E de noite, pois ficava cheio do orvalho. E então esse foi o sinal. E então para a outra ocasião, então Gideão falou com Deus e houve um acordo em que, como próximo sinal, esse novelo amanheceria seco, sem orvalho, porque é normal que apareça com orvalho ao outro dia de manhãzinha, porque durante a noite é que cai o orvalho. Mas agora, como um segundo sinal, amanheceria seco, como sinal da parte de Deus. Mas agora vejam vocês, Gideão não podia ir à guerra com um montão de pessoas que não fossem valentes. E milhares de pessoas foram embora. Quando ele disse que se fossem todos os que tremiam quando se falava de guerra e os que haviam se casado, aí uma multidão muito grande foi embora. Depois Deus lhe disse: agora os que restaram, leva-os às águas, e aí os provarei. E todos os que beberem a água, em certa forma, os colocarás à parte, e os que a beberem em outra forma, os porás à parte. Deus lhe disse a Gideão, e Deus disse a Gideão: somente irão contigo à guerra estas pessoas, o restante que vão para a sua casa. E somente 300 pessoas foram escolhidas por Deus para irem a essa guerra. E eram milhares de pessoas as que estavam com Gideão. Agora, por que Deus opera assim? Porque o que Deus necessita são de valentes para realizar a batalha e obter a vitória. E os que não são valentes dão problemas no caminho. Agora vejamos como Deus não obtém, não vence as batalhas com exércitos ou com força, mas com seu Espírito. É com o poder de Deus que se vence a batalha. Gideão foi o sexto juiz. Está no capítulo 6 e capítulo 7 também. E de Juízes. Era da família de Manassés.
era da família de Manassés. Y era el menor de su E casa. era o menor de sua casa, Pero a ese ou foi seja, que o mais apareceu moço. el ángel Mas de a Jehová. esse foi que apareceu o anjo de Jeová. Dice, capítulo 6, verso 11 en Diz no adelante, capítulo dice, vino 6, el versículo ángel 11 em de Jehová, diante, y diz: se sentó debajo de la encina Então o anjo que do está Senhor veio en e assentou-se Ofra, debaixo do la cual carvalho que era está em de Ofra, Joás, que pertencia a Joás, Abieserita, a y su Abiesrita. hijo Gedeón E estaba Gideão, seu sacudiendo filho, el trigo en el estava lagar malhando trigo no para lagar esconderlo de los madianitas. para o E salvar antes dos de Jehová se lhe midianitas. apareceu, Então e o anjo dijo, do Senhor lhe Jehová apareceu e está lhe contigo, disse: O varão Senhor é contigo, esforçado e varão valiente. esforçado e valente. ¿A quién le apareció? A quem apareceu? Esforçado. A um varão esforçado. Não era um preguiçoso, era um homem esforçado, um homem trabalhador, que se esforçava. E vejam vocês, aqui está trabalhando Trabalhando en la labor no labor de sacudir el trigo, de sacudir o trigo, limpar o trigo, para escondê-lo, pô-lo num lugar seguro, por causa da guerra que havia los madianitas, com os midianitas. y a ese fue que el ángel de Jehová le apareció. E foi a un esse varón que o anjo de Jeová apareceu, esforzado y a um valiente. varão esforçado Y Gedeón e le respondió, valente. "Ah, Señor Mas mío, Gideão lhe si respondeu: Jehová Ai, está meu con Senhor, nosotros, se o Senhor é ¿por qué conosco, nos ha sobrevenido todo esto? por que tudo isto ¿Y nos dónde sobreveio? están todas sus maravillas E que é feito de todas as suas maravilhas nos han contado, que nossos diciendo, pais nos contaram, no nos dizendo: sacó Jehová de Egipto, Não nos fez y o ahora Senhor Jehová subir do Egito? nos ha desamparado. Porém, agora o Y Senhor ahora nos Jehová desamparou. desamparado y nos ha Porém, agora o entregado Senhor nos en desamparou mano de los e nos madianitas. deu na mão dos midianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: Então "Ve o Senhor olhou para ele e con esta disse: tu fuerza, Vai y salvarás nesta tua a força Israel e livrarás de a la mano de los Israel madianitas. da mão dos midianitas. No te envío yo. Porventura não te enviei eu? Vejam quem era o enviado de Jeová. Jehová y el ángel de Jehová. Jeová e o anjo de Jeová é o mesmo, pois é o próprio Deus, o próprio Jeová em seu corpo teofânico. Aqui apareceu como um homem, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. Entonces le respondió disse, Gedeón: Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu. Agora vejam como Gideão conhecia que era o Senhor, que era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Oxalá assim o tenham reconhecido todos os escolhidos de Deus, nas diferentes etapas onde ele se manifestou por meio de um mensageiro em cada tempo. Pois assim deve ser reconhecido de tempo em tempo, quando se manifesta através de um mensageiro. Porém, ver que o mensageiro não é Jeová, senão o instrumento de Jeová, o instrumento do anjo do pacto. E agora diz: E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Agora vejam, era da descendência de José. Era da tribo de Manassés, que era o filho mais velho de José, e tinha recebido uma bênção depois de Deus, por meio de Jacó, ter abençoado a Efraim. Depois veio dar a bênção para Manassés. Portanto, vejam vocês, vinha da descendência de José, onde estava essa bênção da primogenitura. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti, e traga a minha oferta e a ponha perante ti. E respondeu: Eu esperarei até que voltes. Vejam, o anjo esperou por Gideão. Algumas vezes o anjo espera pelo mensageiro, por seu enviado. E outras vezes o enviado espera pelo anjo de Jeová.
yo esperaré hasta que vuelvas. Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um éfa de farinha. A carne pôs em um açafate, e o caldo pôs em uma panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, ou seja, de uma árvore, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, ou seja, um bastão, uma vara, e tocou a carne e os bolos asmos com a ponta. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Porque assim como mais adiante também encontramos que os pais de Sansão viram a Deus face a face. Porém vejam, viram a Deus face a face, velado no corpo teofânico, no corpo teofânico de Deus, que é chamado o anjo do pacto ou anjo de Jeová. E agora Deus lhe diz, porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Porque a Escritura diz, Deus disse a Moisés, quando Moisés quis ver a Deus face a face, Deus disse a Moisés: não verás meu rosto, porque homem algum me verá e viverá. E agora aqui Gideão estava vendo a Deus face a face. E agora Jeová lhe diz: não morrerás. Agora estava vendo a Deus, ao anjo de Jeová, que é o mesmo Deus, ou estava vendo face a face. Como mais adiante depois, os pais de Sansão veriam ao anjo de Jeová também, face a face, no capítulo 13 do livro dos Juízes. E eles pensariam que morreriam. Manoá e sua esposa, vejam vocês, viram ao anjo de Jeová face a face, o qual é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porém o estavam vendo face a face em seu véu teofânico da sexta dimensão, em seu corpo teofânico da sexta dimensão. Não podiam vê-lo sem estar velado, e estava velado em seu corpo teofânico da sexta dimensão. Para a igreja de Jesus Cristo encontramos que através da história o anjo de Jeová se fez carne na pessoa de Jesus, e os que estavam vendo a Jesus estavam vendo a Deus face a face. Quando Felipe disse a Jesus Cristo: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta, porque Jesus falava tanto do Pai, que agora eles queriam ver o Pai. E Jesus diz: tanto tempo faz, Felipe, que estou convosco, e ainda não me conheceste? Não sabes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E quem tem visto a mim, tem visto ao Pai? E agora, como era possível que estivessem vendo ao Pai Celestial, a Deus? Estavam vendo a Deus velado em seu corpo teofânico, ou seja, estavam vendo o véu de carne que o Pai Celestial tinha nessa manifestação, no cumprimento da vinda do Messias, no cumprimento da primeira vinda de Cristo. Para o último dia, São Paulo diz, o quê? Diz, agora conhecemos em parte, e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito,
o que em parte será tirado. Agora vemos por espelho, como em escuridão, ou como em espelho em escuridão. Mas depois veremos como? Face a face. Agora conhecemos em parte, mas depois conheceremos como somos conhecidos. Veremos como? Face a face. Porque estaremos vendo ao anjo de Jeová, ao anjo do pacto, no último dia, manifestado em carne humana. Isso será a vinda do verbo, da palavra, do anjo do pacto, do anjo de Jeová, deste anjo que apareceu a Gideão, que também apareceu aos pais de Sansão. Este anjo que apareceu a Moisés e disse-lhe: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Este anjo foi o que se fez carne e viveu entre os seres humanos, no meio do povo hebreu. E o véu de carne onde esteve vivendo foi chamado Jesus. E agora, para o último dia, encontramos que através das eras esteve manifestado por meio de seus anjos mensageiros de cada era, na porção correspondente a cada era. Ele é quem esteve falando por meio desses 7 anjos mensageiros, como falou no Antigo Testamento por meio dos profetas, e como usou aos profetas no Antigo Testamento, e usou aos juízes no Antigo Testamento, e usou a Moisés, também usou a estes mensageiros destas 7 eras da igreja gentia. E para o último dia, estará usando a seu anjo mensageiro na era da pedra angular e dispensação do reino. E estará manifestado em seu anjo mensageiro, estará manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. E estaremos vendo ao anjo de Jeová face a face, porém, velado em carne humana, em seu anjo mensageiro. Isso é para o tempo final, estar vendo face a face. Estar vendo ao que esteve, através da história bíblica, manifestando-se de era em era, e através das diferentes dispensações, e manifestando-se por meio de carne humana, nos diferentes profetas mensageiros que ele enviou. E em Jesus se manifestou em toda a sua plenitude. E para o último dia, estará manifestado em seu anjo mensageiro. E isso será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. A vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová. A vinda do verbo que se fez carne há 2000 anos atrás e viveu entre o povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus. Para o último dia, vem de novo o verbo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, velado em carne humana, em seu anjo mensageiro. E por meio de seu anjo mensageiro, estará nos dando testemunho de todas estas coisas que devem acontecer em breve. E estaremos vendo ao anjo de Jeová, ao anjo do pacto, que é o próprio Jesus Cristo, velado em carne humana em seu anjo mensageiro. Agora, seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo, tampouco é o profeta Elias e tampouco é o profeta Moisés. Mas porquanto estes ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias são ministérios que o anjo de Jeová, o anjo do pacto, manifestou, tanto em Elias Tisbita, como em Eliseu, como em João Batista e como no reverendo William Branham, ou estará manifestando esse ministério de Elias novamente em seu anjo mensageiro no último dia, ou seja, no 7º milênio e na era da pedra angular. E estando velado em seu anjo mensageiro, estará manifestado ou manifestando também o ministério de Moisés por segunda vez, pois esse ministério foi o anjo do pacto quem o manifestou por meio do profeta Moisés para a liberação do povo hebreu. E estará manifestando também o ministério de Jesus por segunda vez, pois ele foi quem manifestou esse ministério que foi visto em Jesus de Nazaré, operando por 3 anos e meio no meio de Israel. E agora, para o último dia, teremos os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus manifestados pelo anjo de Jeová, o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro, conforme a promessa divina para o tempo final. E estaremos vendo face a face ao anjo de Jeová, ao anjo do pacto, porém velado em seu anjo mensageiro. Portanto, o que estaremos vendo é o véu de carne, onde estará o anjo do pacto manifestado.
E assim estaremos escutando por meio de carne humana. E estaremos obtendo as bênçãos que Ele estará falando para todos os filhos e filhas de Deus. E ao receber essa palavra falada, que é a palavra criadora falada de Deus, se materializará em cada um de nós. Essa palavra, ao recebê-la em nossa alma e crê-la com toda a nossa alma. E agora vejam como aconteceu em tempos passados. Vejam como este mesmo anjo do pacto é o personagem principal de toda a Bíblia. Não há outro. É o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é o mesmo Deus, com o seu corpo teofânico, manifestando-se através de seus profetas do Antigo Testamento, de diferentes dispensações e diferentes eras, e depois se manifestando em carne humana na pessoa de Jesus. Por isso Jesus podia dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. E podia dizer: Abraão desejou ver o meu dia, ouviu e se alegrou. Como ouviu? Ouviu velado em seu corpo visível, o qual foi manifestado ali, porque Deus lhe apareceu em seu corpo teofânico, e apareceram também os arcanjos Gabriel e Miguel com Elohim. Encontramos que Deus pode criar-se um corpo como o nosso, do pó da terra, para usá-lo umas horas, e depois desaparece de novo, e já continua com seu corpo teofânico manifestado na sexta dimensão. E nunca mais vem esse corpo físico com o qual se manifestou temporalmente ali com Abraão. Agora vejam vocês, ele também se revelou a Abraão como Melquisedeque muito tempo antes dessa ocasião em que comeu com Abraão, antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas vejam, é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é o mesmo ser eterno que estava dentro do véu de carne, chamado Jesus. Por isso Jesus podia dizer que o Pai estava onde? Nele. E podia dizer: quem tem visto a mim, tem visto ao Pai. Por quê? Porque estava vendo ao Pai Celestial vestido de carne humana. E agora eu posso dizer a vocês, e vocês podem me dizer, vocês podem me dizer que eu os estou vendo quando estou vendo seu corpo físico. Por quê? Porque aí é onde vocês estão. E eu lhes posso dizer que vocês estão me vendo quando estão vendo o meu corpo, porque aí neste corpo é onde eu estou. Ainda que se formos mais profundamente à raiz do que é ver a pessoa, então vocês também podem me dizer. Mas, ainda que esteja vendo o meu corpo físico, não está me vendo. Por quê? Porque você é a alma vivente. E quando eu olho para você, não posso ver a sua alma, mas o seu corpo físico, onde você está manifestado. E quando você olha para mim, somente pode ver o meu corpo físico, porém não pode ver a minha alma. Portanto, você me vê e não me vê. E eu te vejo e não te vejo. Mas assim é nesta dimensão. E agora assim é com Deus também. A Escritura diz que ninguém jamais viu a Deus. E como é possível que haja pessoas que digam que viram a Deus face a face? Porque o viram em seu corpo teofânico da sexta dimensão, chamado o Verbo de Deus, que é o anjo do pacto, o anjo de Jeová. E outros também o viram velado em carne humana na pessoa de Jesus, e estavam vendo a Deus face a face, mas face a face no e com o seu véu de carne. E os que viram a manifestação de Deus nos profetas do Antigo Testamento
também viram a Deus manifestado em carne humana nesses profetas. E os que viram aos apóstolos e viram os 7 anjos mensageiros sendo usados pelo Espírito Santo, pelo anjo do pacto, por Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado neles, estavam vendo a Deus. O estavam vendo velado e revelado na porção correspondente a cada era. E agora corresponde a nós vermos a Deus, vermos a Jesus Cristo, vermos ao anjo do pacto face a face, velado em seu anjo mensageiro. Neste tempo final. Mas vejam vocês, como Deus disse a Gideão: não temas, não morrerás. Por quê? Porque o que estaremos vendo é o véu de carne onde ele estará manifestado. Porém, não estaremos vendo a Deus literalmente, face a face, como Moisés queria ver a Deus. Somente estaremos vendo o véu de carne, onde Deus estará manifestado. Ainda, a pessoa pode ver o véu de carne onde Deus está manifestado e não morrer. E ainda, pode ver o véu teofânico de Deus, o corpo teofânico de Deus da sexta dimensão e não morrer. Porém, se a pessoa já vê o que está dentro desse véu de carne e está dentro desse corpo teofânico, se a pessoa o vê face a face, aí já a morte é certa. Mas enquanto esteja velado em seu corpo teofânico ou em um corpo de carne, a pessoa não morre, senão que recebe bênçãos de Deus. E agora, para o último dia, haverá pessoas valentes do sétimo selo, valentes do Filho do Homem, valentes do Filho de Davi, valentes do Filho do Homem e Filho de Davi, na manifestação do Filho do Homem e Filho de Davi, em carne humana, em seu anjo mensageiro, os quais estarão vendo ao anjo do pacto, ao anjo de Jeová, Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, e estarão trabalhando com esse anjo mensageiro em toda a obra de Cristo deste último dia. Portanto, estarão trabalhando na obra de quem? Do anjo do pacto, do anjo de Jeová. Estarão trabalhando na obra de Deus deste último dia, para chegar à terra prometida, do novo corpo e à terra prometida, do glorioso reino milenial. Por isso se requer que sejamos como valentes e pessoas esforçadas neste último dia. Sempre os valentes, vejam vocês, são pessoas como as demais pessoas, porém são pessoas esforçadas, e isso significa que fazem mais do que os demais seres humanos, e são valentes, portanto enfrentam ao desafio desse tempo, enfrentam o labor desse tempo e caminham em frente trabalhando nesse labor, sem desmaiar. E Deus les abençoa grandemente, porque são pessoas valentes e são pessoas esforçadas, às quais não importa trabalhar o tempo que seja requerido para realizar a obra de Deus correspondente a esse tempo. Não são pessoas que estão sempre se queixando, mas pessoas que sempre estão agradecendo a Deus pelo privilégio de trabalhar em sua obra neste tempo final. Assim como foram bem agradecidos os que trabalharam na obra de Deus de eras e dispensações passadas, e foram valentes, e foram pessoas bem-aventuradas no tempo em que elas viveram. No tempo do rei Davi também houve valentes de Davi. A Escritura diz que ele teve uma quantidade de valentes a seu lado, os quais estiveram com ele braço a braço sempre, trabalhando na obra de Deus, que era a obra do estabelecimento do reino de Davi. Porque sobre esse reino, esse reinado de Davi, Deus manifestado no rei Davi estaria reinando sobre o povo hebreu.
En la página, vamos a ver 2 de Samuel. Vejamos 2 de Samuel, capítulo 23, do versículo 8 ao 39, nos fala dos valentes do filho de Davi. Não quero ler muito aqui. Vejamos. Capítulo 23, versículo 8 em diante diz: esses são os nomes dos valentes que Davi teve: José, Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que matou a 800 homens de uma só vez. Seria valente? Ou numa ocasião, seria valente? E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi. Quando desafiaram os filisteus que ali se ajuntaram para a peleja, quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus, até que sua mão se cansou e sua mão ficou pegada à espada. E sua mão ficou pegada ao quê? À espada. Naquele dia o Senhor deu uma grande vitória, e o povo voltou atrás dele, somente para recolher o despojo. Um só homem, com uma espada em sua mão. Vejam como fez. Destruiu ao exército inimigo. E depois o restante do povo, pois, veio atrás dele, mas não para lutar, senão para recolher os despojos, para recolher tudo o que tinha aquele exército que tinha sido vencido por um único homem. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor deu uma grande vitória. Vejam, com um só valente, Deus dá uma grande vitória. Porém, com um montão de gente medrosa, não se pode obter uma vitória. Vejam, diz que o povo tinha fugido e só ficou no meio desse campo, defendendo esse terreno, esse campo. E Deus deu a vitória por meio de um só homem. E agora, também 3 dos 30 chefes desceram e vieram no tempo da cega a Davi, à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse com veemência: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Ao falar assim, está falando ungido pelo Espírito de Deus. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor, e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça, beberia eu o sangue dos homens que foram a risco de sua vida? De maneira que não a quis beber. E isto fizeram aqueles 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era principal dos 30, ou seja, dos 30 valentes. Este lançou sua lança contra 300, a quem matou, e ganhou renome com os 3. Agora vejam vocês como estes valentes obtinham a vitória.
Não era com grandes exércitos, mas com a bênção de Deus. No versículo 39 diz, falando do último, diz: Urias Eteu. Urias Eteu, 37 ao todo, 37 valentes. Vejam, com 37 valentes do exército, vejam vocês, Deus operou em favor de Davi para ser colocado no trono e para se manter no trono. Agora podemos ver que o restante do exército estava sujeito a esses 37 valentes. Deus coloca os valentes numa posição bem importante em seu reino. Porém, primeiro é preciso ser valente para chegar a essa posição. Que Deus levante grandes valentes em seu corpo místico de crentes neste tempo final. Unja-os neste tempo e ponha valentia em seus corações, em suas almas e em todo o seu ser, para lutar e trabalhar na obra de Cristo neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, até que vejamos os mortos em Cristo ressuscitados, em corpos eternos, e nós transformados, e vamos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, e depois regressemos e comecemos o glorioso reino milenial de Cristo, e vejamos a Cristo sentado em seu trono, o trono de Davi, porque ele é o herdeiro ao trono de Davi. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vimos como é importante um valente no programa divino. Quando a pessoa é valente no programa divino, na obra de Deus, tem as bênçãos de Deus. Adiante, valentes do filho de Davi, neste tempo final. Todos os valentes do filho de Davi, todos os valentes de Cristo das eras passadas, terão um galardão muito grande, e todos os valentes de Cristo deste tempo final terão um galardão muito grande também. Ele diz: eis que venho em breve, e o meu galardão está comigo, para recompensar a cada um, segundo seja a sua obra, ou seja, conforme sua obra. Apocalipse 22, versículo 12. E São Mateus, capítulo 16, versículo 27, onde Jesus diz que o Filho do Homem vem com seus anjos, vem no reino de seu Pai com seus anjos. Vejamos como diz aqui, para que o tenham bem gravado. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então pagará a cada um conforme suas obras. Porque vosso trabalho no Senhor não é em vão, diz o apóstolo São Paulo. Assim que tudo que trabalhamos aqui na terra, algumas pessoas dizem: por que será que trabalham tanto? Estão trabalhando para uma igreja, ou para uma religião, ou para algum homem? Sabem uma coisa? Estamos trabalhando para nós mesmos. Quando trabalhamos para Deus, para Cristo, depois, quando Ele der a recompensa a seus filhos, quem receberá o benefício? Pois nós mesmos. Contam, antes é uma parábola de um homem rico que tinha seus filhos, e a um de seus filhos, ao filho mais velho, ao qual encomendava fazer muitas coisas, disse: olha, construa-me uma casa ali.
E o filho preparou tudo. E o filho pensava, se me ponho a preparar uma casa muito bonita e muito grande, depois, quando meu pai morrer, isto pode ficar para fulano, ou seja, que a herança, pois tudo isto pode ficar com alguém. Ele construiu uma casinha pequenina. E depois que terminou, o pai diz, quando o filho lhe diz, pai, já está terminada a casinha, a casa, já terminei. Como me disseste que te fizesse uma casa, pois já fiz, já está preparada, já está terminada. Ele diz, filho, essa é tua herança. Como se sentiria esse filho? Como esse filho se sentiria se soubesse que essa casa era o que ia herdar com esse terreninho? Teria feito um palácio, verdade? Recorde que o que Deus nos dará em recompensa é o que tenhamos trabalhado em sua obra. Ele pagará a cada um segundo seja o quê? Sua obra. Lhes li em 2 lugares. Talvez aquele filho pensava receber uma herança grande, mas tinha feito uma coisa pequenina, pois isso é o que ele tinha de herança. Meu desejo para todos vocês é que a herança de cada um de vocês seja maior, que possam receber os filhos e filhas de Deus, de todas as demais eras. Que a herança que vocês recebam e que eu também receba seja a maior de todas as heranças. Mas para isso é preciso trabalhar, é preciso ser valente e ser o quê? Esforçado. A pessoa tem que se esforçar, não esperar que todas as coisas sejam feitas sem esforço algum. O preguiçoso é o único que quer que todas as coisas sejam feitas sem tocar ou sem pregar nenhum prego numa construção. Mas a pessoa esforçada mete sua mão e se põe a trabalhar também nesse labor. E Deus está olhando. Quem são os que estão trabalhando em sua obra? É como Jesus disse, e isso também nos convém a todos nós sabê-lo, e também poder dizê-lo desde o profundo de nossa alma, de nosso coração. Nos negócios de meu Pai me convém estar. E como? Pois trabalhando nos negócios de nosso Pai Celestial. Agora vejam, as pessoas nesta terra trabalham 20, 30, 40 anos e até 50 anos numa companhia. E quando terminam certa quantidade de anos, já estão em uma idade que já nem os querem na companhia. Os mandam para casa. E lá o seguro social lhes dá um dinheirinho. E também, não sei se a companhia também lhes dá algum dinheiro. Algum dinheiro do que tenha acumulado aí. E depois já não tem nada mais. Quando morre, pois se acabou. E para a outra vida, essa companhia não pode lhe mandar um cheque a outra dimensão para que o desconte lá. No entanto, Cristo diz, onde estiverem meus servidores, onde eu estiver, aí estarão meus servidores. E ele diz que recompensará cada um segundo seja sua obra. E quando estejamos vivendo com Ele no milênio e por toda a eternidade, estaremos desfrutando os galardões que Ele nos dará pelos labores que tenhamos realizado em sua obra. Portanto, faça a casa bem grande, porque é para você a casa que você fizer, o trabalho que você fizer na obra de Cristo. Seja o quê?
valente e esforçado, trabalhando na obra de Cristo. Seja um verdadeiro valente do filho de Davi. E recordem, trabalhemos esforçando-nos no reino de Deus. E sejamos valentes, porque o que estamos trabalhando, o que estamos construindo é para quem? Para nós. Os benefícios são para todos nós, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, Senhor nosso. Bom, que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.